Nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo também. Fala, seus cortinas. Beleza? Como vocês estão? Tô fazendo esse vídeo aqui improvisado, peço desculpas. Eu fui pro Gold hoje muito cedo, peguei aí o jogo do Al Nassr da 1 da tarde, saí bem cedo de casa. E aí, assim como vocês, acho que fui surpreendido por essa novela, né? Que o Corinthians é uma baderna, é a casa da Maria Joana e talvez eu sou um imbecil por estar... ser surpreendido, porque o Corinthians é isso, né? Essa baderna é tudo, né? A diretoria só faz lambança e novamente mais uma lambança, dessa vez agora com o Tite. A gente viu aí, né? Dias atrás a revista Placar simplesmente aí cravando que Dorival Júnior já era o novo técnico do Corinthians e agora, né? Depois de uns dias o plano A virou o Tite, porque falaram que quem foi atrás do Dorival e estava tudo acertando ali, não foi o Fabinho Soldado, que é o cara que faz as contratações do Corinthians. Foi alguém ligado à diretoria, ao presidente, e aí conversaram com o Dorival. Antes de falar com o Fabinho Soldado, ele falou que quem manda ali na bagaça é ele, e aí o plano A dele seria o Tite. Por isso, foram para cima do ex-técnico da seleção, do Corinthians, e conversaram bastante. O Tite, a família dele, a comissão técnica... estavam aceitando, né? Já tinha aceitado ali ser novamente, assinar o contrato com o Corinthians. Porém, é foda, tem coisa que só acontece com o Corinthians. Porém, hoje era o dia de assinar esse contrato. Meio-dia tava tudo certo, o Tite ia lá no Corinthians, ia assinar, ia ser anunciado, mas o que aconteceu? Corinthians é o time mais azarado ou mais bom? Eu não sei, eu quero saber de vocês depois, vocês vão me deixar. O Tite simplesmente alegou que não poderia mais assumir o comando da equipe alvinegra porque teve uma crise de ansiedade e aí ele teria que tirar um tempo para cuidar do seu físico, do seu mental, porque ele não estava em condições de assumir essa bucha agora. E aí eu te pergunto, será que o Tite está falando a verdade? Ai, Pepe, ansiedade, é muito sério, tal. Acho, concordo, a gente viu até o Eduardo no Futirinhas aí, uns 1 ano atrás, a gente viu, eu vi ali, eu vivenciei com ele, não tem como o cara trabalhar, pensar em coisas do tipo, mas será que o Tite teve mesmo isso? Porque a gente tem que relembrar alguns capítulos da história Tite no Corinthians, né? A gente já foi renegado aí 3 vezes. O Corinthians estava precisando do Tite. O Tite simplesmente deu as costas pro Corinthians no momento que o Corinthians precisava demais dele, né? E aí ele vai no podcast, ele foi lá no Flow Esporte Clube, contou várias histórias sobre a sua vida e também disse, né, no momento, que ele jamais assumiria um time brasileiro nesse momento, explicando por que ele não quis o Corinthians naquela ocasião. Explicou... eu vou tirar 1 ano, tal, todo mundo sabia que ele queria treinar um clube de fora, mas a proposta nunca veio, né? A gente sabe que a vontade dele era treinar um clube estrangeiro, essa proposta jamais chegou pro Tite, então ele foi ficando. E naquela oportunidade, negou o pedido do Corinthians para assumir a equipe, e aí lá no Flow Esporte Clube, no podcast, ele explicou que não, jamais, podem acreditar, vocês podem acreditar em mim, cara, eu não vou assumir nenhum clube no Brasil esse ano, e se eu assumir, vocês podem me chamar de mentiroso, podem me chamar de sem palavra, e aí o que aconteceu? Logo ali, né, meses depois, o Flamengo vem, o Tite simplesmente aceita a proposta, naquela ocasião ele não teve nenhum ataque de ansiedade, porque poderia, né? Porque simplesmente ele jogou no esgoto a sua aura de treinador, de palavra, o paizão que pode acreditar em tudo que ele fala. E aí ali ele não teve ansiedade de se passar por mentiroso, porque foi o que ele foi. Ele mesmo disse, né? Que se ele desse para trás, você poderia chamar ele de mentiroso e de sem palavra. Foi o que aconteceu. Então o Tite é um mentiroso, sem palavra, e aí não teve ansiedade naquela ocasião. E aí eu fico me perguntando, será que dessa vez bateu realmente uma crise de ansiedade no Tite? Ou será que depois que fechou ali
deu a palavra que seria o novo técnico, que seria apresentado hoje, já daria treino, tá? Ele já daria o treino dessa terça-feira à tarde lá no CT Joaquim Grava. Então tá tudo certo, ele ia chegar lá e ia assinar. O Ulisses Costa, durante a Kings League, ontem ele falou, né? Tá tudo certo com o Tite, o Igão até ficou feliz, só notícia boa, o Igão falou, mas, mais uma vez, a casa da Maria Joana, que é o Corinthians, dá tudo errado. E aí fica o questionamento, né? Eu, quando tava ali entre Dorival e Tite, eu falei, entre os dois, eu prefiro o Tite. Deixando de lado a questão de negar o Corinthians 3 vezes, tá? Na questão de escolher entre os dois, eu escolheria o Tite. Mas agora, simplesmente é deixar a gente aí, o corintiano ainda, que tinha aí na cabeça, dar uma chance pro Tite, porque teve todo o seu passado, foi um dos técnicos mais vitoriosos da história do Corinthians, venceu os títulos mais importantes da história do Corinthians, porém eu acho que agora, de vez, para quem tinha alguma dúvida, que agora não tem mais como você ir atrás do Tite, nunca mais, que ele nunca mais, o nome dele, seja ventilado no Parque São Jorge, como muita gente já dizia, né, quando ventilou-se novamente agora entre Dorival e Tite, muita gente já estava pé da vida só do Corinthians cogitar ir atrás do Tite, já que ele tinha negado o clube 3 vezes, agora 4 vezes, né? E aí também teve o filho dele, nem ele lançou a nota, foi o filho dele que lançou a nota, o filho dele que sempre trabalha com ele nas comissões técnicas, dizendo aí que era um sonho dele voltar ao Corinthians, que infelizmente o pai dele está passando por um momento não muito legal, e é isso. E aí também teve a nora do Tite, né, a mulher do Matheus, filho dele, que trabalha com ele, postando imagens, né, sobre as malas, já estavam tudo pronto, que o sonho do marido dela era voltar ao Corinthians, que estava tudo certo, que infelizmente agora o sogro está num momento difícil, não tem como você ignorar a saúde mental de ninguém. Também acho que, caso seja verdade, não tem o que fazer, né, não tem o que fazer se ele não tá bem. Porém, queria saber, ele já tinha essa ansiedade antes? Ou é a primeira vez que ele sente essa crise de ansiedade? Porque se ele já estava num momento ruim e tal, por que abriu negociação com o Corinthians? Né? Aí surgem questionamentos. Muitas pessoas falam, o Tite é muito ligado à imagem do André Sanches. E a gente sabe, muita gente também dava como certo aí, se o Tite vai pro Corinthians, ele acerta a casa e possivelmente poderia aí abafar muita coisa do Augusto Melo, as cagadas. Será? Supostamente, foi levantado na internet, supostamente, será que o André Sanches não bateu um fio ali? Falou, Tite, espera, depois você vem comigo, o Augusto cai, já você volta. Eu não sei, será que o Ilau ligou pro Tite e falou, ó, já que você fechou aí, ó, você não quer esperar, vem aqui, ó, Mundial de Clube, você vem, eu vou te dar um tanto a mais. Não sei, porque o Tite já faltou com a palavra, já mentiu uma vez, então levanta-se no ar essa questão se o Tite tá falando verdade ou não. Muita gente tá falando que é pior que a sogra do Vitor Pereira. Quero saber de vocês, deixa a opinião aqui embaixo. E também que hoje, logo depois dessa negativa do Tite, Fabinho Soldado pegou um avião, viajou para Florianópolis para conversar com o Dorival Júnior, que feche logo com o Dorival, porque não dá para ficar com essa novela. Agora no meio da semana temos Sul-Americana, não vale bosta nenhuma, porém no final de semana já tem um jogo importante contra o Flamengo e todo jogo, toda rodada vale muito do brasileiro. Então tem que se coçar rápido, não pode demorar. Vai pra cima do Dorival, contrata logo e bola pra frente. É o melhor no momento pro Corinthians. Não tem ninguém aí que eu veja. São Paulo, se ele chega no Corinthians, ele destrói o Corinthians, é louco. Então vamos de Dorival, vai pra cima aí e que ele feche logo e que o corintiano cesse logo, fique... Desculpa. Que o corintiano, tive um ataque de ansiedade agora, que o corintiano deixe essa ansiedade logo de lado para saber quem vai ser o novo técnico do Corinthians, tá bom? Então é isso, eu quero saber de vocês, foi ansiedade, foi migué, Tite nunca mais no Corinthians, Tite pode ter outra oportunidade, deixa nos comentários, deixa aí, eu quero que vocês desabafem nos comentários para vocês não ficarem com ansiedade e eu também saber a opinião de vocês. Então é isso, agora eu vou lá pro Fute GG, 8h30 da noite, ao vivo no canal do Futirinhas, tá bom? Vai lá, dá uma força pra gente, é isso, fiquem com Deus, deixem nos comentários, quero saber de vocês, até o próximo vídeo, assim que fechar com um novo técnico, vem aqui pra gente bater um papo, tá bom? Então é isso, fiquem com Deus, até o próximo vídeo, fui!